Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria Imaculada. Capítulo 5 do nosso tratado, da nossa meditação. Motivos que nos fazem abraçar esta devoção. Esta devoção nos consagra inteiramente ao serviço de Deus. Primeiro motivo que nos mostra a excelência desta consagração de si mesma a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Na terra, não se pode conceber ofício mais elevado que o serviço de Deus. E o menor dos servos de Deus é mais rico, mais poderoso e mais nobre que todos os reis e imperadores do mundo, se estes não servem a Deus. Então, quais não serão as riquezas, o poder e a dignidade do fiel e perfeito servo de Deus, que se dedica inteiramente ao seu serviço sem reservas, tanto quanto possível? Tal é o fiel e amoroso escravo de Jesus por Maria, que entregou-se todo ao serviço deste Rei, dos Reis, pelas mãos de sua Santa Mãe, e nada reservou para si. Todo o ouro da terra e as belezas do céu são insuficientes para o pagar. São Luís está nos ensinando que não existe ofício na face da terra mais belo, mais digno e maior do que ser servo do Senhor Jesus, servo de Deus. Muitas vezes, quando as pessoas olham para nós como servos de Deus, que dão tudo a Jesus, e as pessoas nos julgam, dizendo não é preciso rezar tanto, não é preciso ser tão radical, não precisa ir tanto para a igreja, não precisa rezar tanto o terço, tanto o rosário, não precisa ler tanto a Bíblia. E olha que nós sabemos que fazendo o que estamos fazendo ainda é tão pouco para Jesus. Talvez você faz e você sabe que precisa fazer mais, e ainda assim as pessoas da tua casa dizem que você já está fazendo muito. Você vai muito para a igreja, você reza demais, você busca demais. Para que tudo isso? Isso é fanatismo. Você é beato, beata, vai ser padre, vai ser freira. Acham que estamos rezando demais. E olha que nós sabemos que estamos rezando tão pouco, que estamos fazendo tão pouco por Jesus. Se essas pessoas soubessem o quão pouco fazemos, não diriam para nós que estamos fazendo muito. Mas não existe ofício melhor do que ser servo de Deus e entregar tudo a Ele pelas mãos da Virgem Santíssima. Mesmo que dessemos todo o ouro do mundo, toda a prata do mundo, todos os bens do mundo, seriam poucos para agradar nosso Senhor. Todos os tesouros da terra e todos os tesouros do céu seriam pouquíssimos, ínfimos, para agradar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós olharmos as congregações religiosas, os institutos religiosos, as associações religiosas, todos nos fazem entregar a vida a Jesus. E todos fazem bem ao catolicismo, todos fazem bem à humanidade. Mas nenhum deles consagra tudo. Porque por mais que digam tudo, não consagram tudo. Quando dizem tudo, estão falando da vida, mas nunca falam dos méritos das boas ações e até do mérito de doar a vida a Jesus, porque isso acarreta méritos para a nossa vida, isso traz méritos para a nossa vida, e mesmo esses méritos não estão nesse tudo que eles dizem. Por mais que façam bem, não dão tudo. Mas essa devoção de que falamos faz-nos dar incondicionalmente a Jesus e a Maria todos os pensamentos, palavras, ações, sofrimentos e instantes de nossa vida. Assim, quer velemos, quer durmamos, quer bebamos ou comamos, quer façamos grandes ou pequenas coisas, poderemos sempre dizer que tudo fazemos, embora nisso não pensemos, pertence a Jesus e a Maria em virtude do nosso oferecimento, a não ser que o tenhamos expressamente revogado. Que consolação! Quando nos damos a Maria Santíssima e a Jesus por esta consagração, todas as nossas obras, todas pertencem a Jesus e Maria. Se você trabalha, o teu trabalho pertence a Jesus e Maria. Se você se casa, o teu casamento pertence a Jesus e Maria. Se você tem filhos, os teus filhos pertencem a Jesus e Maria. Se você tem casa, tem carro, tem bens, tudo pertence a Jesus e a Maria.
Se eu como, se eu bebo, isto é para agradar Jesus e Maria. Embora nisso não esteja pensando, porque tudo já foi dado a Jesus por Maria. Se eu já dei tudo, não precisa eu pensar em todas as ações para que sejam dela e dele, porque eu já dei. São Luís diz, a não ser que eu expressamente eu tenha dito, olha, eu revogo, eu não quero mais dar todas as ações, agora eu vou dar só um pouco. A não ser que eu tenha revogado. Mas se eu não revoguei, tudo o que eu faço, mesmo que eu não pense nisso, pertence a Jesus e Maria. Pertence a Nossa Senhora e a Nosso Senhor. Se Ele dá 100 por 1, mesmo neste mundo, é promessa de Jesus em sua palavra, a recompensa de 100 por 1, aqueles que por seu amor deixam bens exteriores, temporais, perecedouros, que recompensa não dará àqueles que lhe sacrificam mesmo seus bens interiores e espirituais? Porque Nosso Senhor faz uma promessa na sua palavra. Aquele que deixar casa, pai, mãe, bens, irmãos e irmãs por mim, receberá muito mais aqui e na vida vindoura. Então imagina, se Jesus vai dar recompensa a quem deixa as coisas exteriores por Ele, que recompensa não dará àqueles que sacrificam até mesmo os méritos das suas obras, que sacrificam a Ele até mesmo aquilo que deveriam receber pelas suas boas ações, ou seja, os tesouros espirituais, os bens espirituais. Até isso renunciamos por Cristo, porque estamos dizendo, Senhor, eu disponho de todos os bens espirituais, para que o Senhor faça como quiser e não como eu quero. Qual não será a nossa recompensa por nos sacrificarmos a Jesus, até mesmo nos bens espirituais? Jesus, o nosso grande amigo, deu-se-nos sem reserva, corpo e alma, virtudes, graças e méritos. Ele ganhou-me todo, dando-se todo a mim. De São Bernardo. Não é um dever de justiça e de reconhecimento que lhe demos tudo o que nos for possível dar? Ele foi o primeiro a ser liberal para conosco, sejamo-lo também para com ele, e o veremos cada vez ainda mais liberal, durante a nossa vida, na hora da morte e por toda a eternidade. Ele será generoso para com aqueles que são generosos para com ele. Jesus se entregou todo, e a prova disso é a cruz. Na cruz o Senhor está despojado de tudo. Se despojou de beleza, pois Isaías vai nos dizer que não havia beleza para que olhássemos para Ele. Nele não havia beleza, nele não havia atrativo que chamasse a atenção dos nossos olhos. Todo Ele era uma chaga. Despojou-se de beleza, despojou-se de realeza, sendo rei, se faz cordeiro e morre por nós na cruz. Despojou-se da glória, sai do céu, vem à terra para morrer por nós, para se dar todo. E os méritos que Jesus alcançou por sua obra na cruz, Ele derrama sobre nós, derrama sobre cada filho e filha. Então, se Ele se deu todo a mim, é justo, é digno, é notável que eu me dê todo a Ele, que eu me derrame todo nele, que assim como Ele se deu a mim, eu também me dê a Ele. Porque nós precisamos amar o amor na medida em que somos amados. Nunca conseguiremos retribuir o amor de Jesus por nós, nunca conseguiremos. Então o que nos resta é dar tudo sem reservas, para tentar retribuir ao menos um pouquinho este amor que me amou todo, que se deu todo por mim na cruz. Por isso o que me cabe é dar-me todo a Jesus. E dando-me a Jesus por Maria é a maneira mais perfeitíssima, pois não houve quem amasse mais Jesus do que Nossa Senhora. Já disse isso e digo de novo. Imagina quando Jesus confirma os discípulos e aparece a eles. Jesus pergunta a Pedro: amas-me mais do que esses? E Pedro: sim, Senhor, eu te amo mais do que esses. Mas se ali Maria Santíssima estivesse junto com eles, Pedro não teria dito isso. Pedro diria: Senhor, eu te amo muito, mas mais do que tua mãe, eu não consigo te amar. Segundo motivo que nos faz consagrar-se a Jesus por Maria, por esta devoção. Esta devoção nos faz imitar o exemplo dado por Jesus Cristo e por Deus mesmo. E praticar a humildade. Nos faz imitar o exemplo dado por Jesus de humildade,
de submissão. Segundo motivo que nos mostra ser justo em si mesmo e vantajoso para o cristão consagrar-se inteiramente a Maria Santíssima com esta prática, com o fim de ser consagrado mais perfeitamente a Jesus Cristo. Este bom mestre não recusou encerrar-se no seio da Santíssima Virgem como um cativo e escravo de amor, nem ser-lhe submisso e obedecer-lhe durante 30 anos. E aqui repito, que o espírito humano se perde ao refletir seriamente sobre esta maneira de proceder da sabedoria encarnada. Embora pudesse fazer, não quis dar-se diretamente aos homens, mas fazê-lo pela Virgem Santíssima. Jesus podia, de alguma maneira, achar alguma maneira de dar-se aos homens, mas achou mais perfeita ser esta maneira passando pelo seio da Virgem Maria. Jesus, nosso Senhor, sempre age de maneira perfeita. Ele poderia ter achado outro jeito, mas a maneira mais perfeita foi passar pelo seio da Virgem Maria. Não quis vir ao mundo na idade de homem perfeito e dependente de outrem, mas antes como uma pobre e pequena criança, dependente dos cuidados e sustentos de sua mãe. Essa sabedoria infinita, que tinha o desejo imenso de glorificar a Deus, seu Pai, e de salvar os homens, não achou meio mais perfeito nem mais rápido para o fazer do que submeter-se à Santíssima Virgem. E era uma submissão em todas as coisas, não somente durante os 8, 10 ou 15 primeiros anos de sua vida, como as outras crianças, mas durante 30 anos. Jesus não é submisso à Virgem Maria só por um tempinho. Fica até os 30 anos de idade, submisso à Santíssima Virgem. E fazendo isso, Jesus nos ensina a humildade, a submissão por amor. Submissão por amor. Assim deve ser a vida do cristão. Eu preciso ser submisso. Nenhum cristão pode achar que já consegue dirigir-se ele mesmo, que já consegue andar por si mesmo, que já consegue ser o diretor da sua vida. Não, eu preciso de submissão para ser de Deus, para caminhar com Deus. Eu preciso ser submisso. E Jesus deu mais glória ao seu Pai durante este tempo de sujeição e dependência à Virgem Santíssima do que ele teria dado empregando todos esses 30 anos a fazer prodígios, a pregar por toda a terra, a converter todos os homens. Do contrário, ele o teria feito. Oh, como glorifica altamente a Deus quem se submete a Maria, seguindo o exemplo de Jesus. Jesus, sendo submisso à Virgem Maria, está glorificando a Deus, está dando glória a Deus, está exaltando a Deus, não está deixando de fazer a obra de Deus, porque Jesus é perfeito Deus e perfeito homem. Jesus não desagradou ao Pai em nada. Portanto, se Jesus fica até os 30 anos de idade submisso à Virgem Maria, é desta forma que ele agrada mais o Pai. Vê como muitos irmãos e irmãs ignoram as Escrituras, ignoram a vida de Jesus, ignoram quem é Jesus, porque Jesus, ficando 30 anos submisso à Virgem, ele está agradando e glorificando ao Pai. Recorde-se aqui, como prova da dependência que devemos ter para com a Mãe de Deus, o que acima disse. Isto aqui é muito lindo, preste atenção nisso. Apontando os exemplos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos dão da sujeição que devemos à Santíssima Virgem. O Pai não deu nem dá seu Filho senão por ela, não suscita novos filhos senão por ela, e não comunica as suas graças senão por ela. Se o Pai quis usar ela para vir ao mundo, se aprove ao Pai usar dela, é por ela também que o Pai suscitará novos filhos. Deus Filho não foi formado para todos em geral, senão por ela. Não é formado e gerado todos os dias nas almas em união com o Espírito Santo e não comunica os seus méritos e virtudes a não ser por ela. Se foi pelo seio dela que o Filho veio, que ele foi formado, que ele se apresenta ao mundo, então é pelo seio dela que ele será formado nos seus filhos e filhas. O Espírito Santo não formou Jesus Cristo, senão por meio dela, e não forma os membros do seu corpo místico, a não ser por ela. Não dispensa os seus dons e favores, senão por ela. Poderemos, sem uma extrema cegueira, depois de tantos e tão insistentes exemplos da Santíssima Trindade,
passar sem Maria, não nos consagrar a ela e nem depender dela para irmos a Deus e nos sacrificarmos a Deus? Ora, se a Trindade nos dá esse exemplo, se a palavra nos aponta isso, se a razão nos aponta isso, se a consciência nos faz ver isso, não será justo que também nos consagremos a Maria para poder assim servir melhor a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Sim, devemos ir a Maria Santíssima para perfeitamente agradar a Jesus Cristo. Em algumas passagens dos Santos Padres que escolhi para provar o que acabo de dizer, eis algumas passagens. São Boaventura e Orígenes dizem: Maria tem 2 filhos, um homem Deus e o outro homem puro. Do primeiro é mãe corporalmente e do segundo espiritualmente. São Bernardo diz: esta é a vontade de Deus, que quis que recebêssemos tudo por Maria. Se, pois, temos alguma esperança, alguma graça, algum dom salutar, saibamos que nos vem dela, por ela. São Bernardino diz: todos os dons, virtudes e graças do Espírito Santo são distribuídos pelas mãos de Maria, a quem ela quer, quando e como e na medida que ela quer. São Bernardo: porque eras indigno de receber as graças divinas, elas foram dadas a Maria, a fim de que recebas por ela tudo o que venhas a possuir. E isto é lindo, porque somos indignos, porque eras indignos de receber, porque era indigno de receber as graças divinas, elas foram dadas a Maria, porque ela é digna, a fim de que recebas por ela tudo o que venhas a possuir. É, pois, muito justo que imitemos o procedimento de Deus, para que a graça regresse ao seu autor pelo mesmo canal por onde veio, segundo o mesmo São Bernardo. Se é justo que venha a nós a graça por Maria, também é justo que por ela esta graça retorne a Deus, volte a Deus, volte ao nosso Criador. Por isso que nós nos consagramos a Nossa Senhora, para que o canal perfeitíssimo usado por Deus continue a ser usado. Deus não usa um instrumento e o despreza depois. Não, Deus não age assim. Pois, se nós honramos os apóstolos que nos deixaram a palavra, se nós honramos os evangelistas, se nós honramos os profetas, se nós honramos os patriarcas, como não devemos honrar aquela que foi mãe, que é mãe do Salvador, que é mãe do Senhor, que deu ao mundo Deus feito homem, Deus encarnado? Como não devemos honrá-la? Como não devemos amá-la? Como não devemos usar o seu exemplo, testemunho e a sua ação ainda agora para ir a Jesus, para ir ao Senhor? Pois pregamos nos altares, os evangélicos protestantes pregam nos púlpitos, os profetas pregam, os apóstolos pregam, as grandes mulheres, e por que não pregar e ir a Jesus por este meio perfeitíssimo que é a Virgem Maria? Se devemos imitar o exemplo de Jó, se devemos imitar o exemplo de Elias e Eliseu, quanto mais não devemos ser imitadores e seguidores dos exemplos de Nossa Senhora, que fez em tudo a vontade de Deus, que não pecou, que não tem um pecado sequer na Bíblia. Além disso, trata-se aqui de um ato de profunda humildade, virtude que Deus ama acima de todas as outras. Uma alma que se eleva, rebaixa a Deus. Uma alma que se humilha, eleva a Deus. Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Ninguém foi mais humilde do que Maria Santíssima. Quer ser humilde, imite ela. É só olhar o Magnífica, o que Nossa Senhora faz. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade, para a pequenez de sua serva. Maria está dizendo na Bíblia, a Bíblia está dizendo que ela é humilde, que Deus encontrou uma serva humilde. E como é gratificante quando Deus ainda hoje encontra um servo humilde. Quer ser humilde? Imite Maria, imite Nossa Senhora, seja de Maria e de Jesus, seja de Jesus por Maria. E você vai ver como Deus se alegra ao encontrar um servo humilde, um servo pequeno. Seja humilde, se humilha diante de Deus, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Humilhar-se diante de Deus é reconhecer que nada sou, que nada tenho, que nada posso.
Senhor, eu sou miserável, eu sou pecador. Isso é humilhar-se diante de Deus, é reconhecer a minha miséria. Humildade é reconhecer quem eu sou, é saber quem eu sou, é chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou pequeno, eu sou pecador, eu sou miserável, eu sou indigno de Ti, eu não posso nem sequer olhar para os céus, porque não tenho dignidade para isso. Isso é humildade, é humilhar-se diante de Deus. Agora Maria Santíssima se humilha, e a humilhação dela é humilde. Pobre serva, sou escrava do Senhor, sou escrava de Deus. Se nos humilharmos, julgando-nos indignos de comparecer perante Deus e de nos aproximar dele, Deus desce, abaixa-se para vir a nós, para se comprazer em nós e nos elevar, apesar da nossa miséria. Mas pelo contrário, quando alguém se aproxima ousadamente de Deus, sem querer medianeiros, Deus esquiva-se e não podemos chegar até Ele. Quantas pessoas rezam com orgulho, achando que tem capacidade de chegar por si mesma a Deus? Eu não tenho. Se você acha que tem, se você é um dos que acha que tem, Tiago, eu não tenho. Eu não tenho capacidade de ir diretamente a Deus, eu não consigo. Por quê? Porque sou muito pecador, porque sou muito miserável, sou muito indigno. Mas eu conheci alguém que é toda digna. Eu conheci uma bondosa mãe que um dia chamou meu nome para ser seu filho, chamou meu nome para ser todo seu. Conheci Nossa Senhora e por ela devo ir a meu Senhor Jesus Cristo. Como Jesus ama a humildade de coração. É a tal humildade que leva à prática desta devoção, pois ensina a nunca nos aproximarmos de Nosso Senhor por nós mesmos, por mais doce e misericordioso que Ele seja, mas a servir-nos sempre da intercessão de Maria, para comparecer diante de Deus, seja para lhe falar, seja para simplesmente estreitar a proximidade, seja para lhe oferecer alguma coisa, seja para nos unirmos e consagrar-nos a Ele. Seja para o que for que vamos a Jesus, vamos por Maria, vamos por Nossa Senhora. Se for para pedir, para louvar, para exaltar, para glorificar, para nos unirmos mais a Ele, para nos prostrarmos, seja para o que for, toda a minha aproximação a Jesus será sempre por Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.